Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Antônio Juliano Breiner e, patrocinado pela revista Triponto, vamos para a nossa quinta preleção sobre a maçonaria no Brasil. O assunto de hoje é o renascimento da maçonaria no Brasil em 1831. Neste ano, nós tivemos grandes acontecimentos no Brasil. Nós tivemos a abdicação de Dom Pedro I, nós tivemos a criação de vários grandes orientes. Após a aprovação do Código Criminal em 1830, suspendendo o decreto imperial de Dom Pedro, as lojas voltaram a funcionar, reuniram-se e formaram os grandes orientes. Este é o assunto que nós trataremos. Peço a você que inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, ajude-nos a propagar a história da maçonaria dentro dos fatos documentados, dentro dos fatos históricos verdadeiros. É interessante nós refletirmos que não existe consenso nos assuntos maçônicos. Há sempre dúvidas, há sempre outras buscas. E isso é muito interessante. Isso é muito positivo. Por quê? Porque quando há consenso, encerra-se a discussão. E não encerrando essa discussão, nós podemos criar, nós podemos buscar, nós podemos refletir e nós podemos sempre estar contando uma história interessante da maçonaria. Em 24 de junho de 1831, foi fundado o Grande Oriente Nacional Brasileiro, também conhecido como Grande Oriente do Passeio. 3 lojas, Vigilância da Pátria, União e 7 de Abril, juntaram-se e formaram esse Grande Oriente. Lembrar que a Vigilância da Pátria mereceu uma preleção especial, que nós fizemos já anteriormente. Como soberano grão-mestre do Grande Oriente do Passeio era o senador Vergueiro. O senador Vergueiro nasceu em Portugal e faleceu no Rio de Janeiro. Ele veio para o Brasil em 1825 como advogado para São Paulo, fundando um escritório de advocacia com seus 2 irmãos. Também se dedicou à agricultura como fazendeiro. Ele então comprou várias fazendas, produzindo ali o café, e foi o primeiro a trazer em 1840 mão de obra estrangeira para substituir a mão de obra escrava. Porém, várias acusações contra o senador Vergueiro foram colocadas em prática, principalmente dizendo que ele explorava a mão de obra estrangeira, tornando os estrangeiros uma escravidão branca, porque eram alemães e que ele trazia para trabalhar em suas fazendas. O senador Vergueiro, então, ficou com essa mácula na sua biografia. O Grande Oriente Nacional Brasileiro, também chamado como Grande Oriente do Passeio, foi o primeiro a trabalhar no rito escocês antigo e aceito, através da loja União, no Oriente de Campo do Goytacazes, no Rio de Janeiro. Essa loja foi fundada em 10 de fevereiro de 1830 e filiou-se ao Grande Oriente do Passeio em 1831. Nós, quando iniciamos a nossa preleção, nós falamos que foram fundados em 1831 vários grandes orientes. Nós tivemos o Grande Oriente Nacional Brasileiro, o Grande Oriente do Passeio, em junho de 1831. Em novembro, o Grande Oriente Brasileiro, fundado e tendo como grão-mestre José Bonifácio. Também tínhamos o Grande Oriente do Brasil, no bairro da Lapa, dirigido pelo MB. MB era uma sigla para Domingos Alves Branco Muniz Barreto, que era maçom. E nós tivemos também o Grande Oriente do Brasil, dirigido por Senhor das Botas. Isso na historiografia da maçonaria tem muito pouco relato. Esse Senhor das Botas, ninguém sabe o que é. É uma história aí para ser pesquisada por nossos historiadores. É importante nós lembrarmos que José Bonifácio foi exilado em 1823 na França e só retornou ao Brasil em 1829. E quando o seu retorno, ele já organizava a fundação do Grande Oriente Brasileiro. Porém, estava suspenso pelo decreto imperial as reuniões. Ele aguardou e, com a aprovação do Código Criminal em 1830, em 1831, ele fundou então o Grande Oriente Brasileiro.
sendo seu grão-mestre. A maçonaria sempre teve grandes opositores, grandes detratores. Desde a sua fundação, lembramos lá de Léo Táxio e outros, né, que sempre atacaram a maçonaria. Isso não era diferente no Rio de Janeiro, quando a volta da maçonaria em 1831. Tinha vários jornais, vários periódicos, tinham mais de 36 jornais periódicos em 1831. E um deles chamava Jornal Brasil Aflito, e seu editor era Clemente José de Oliveira. Em uma de suas páginas, ele como redator escreveu: "Nós dissemos que a maçonaria terá talvez aumentado a desunião dos nossos patrícios. Deduzimos que tudo é uma grande palhaçada." Isso ele referiu-se à maçonaria como um circo, e que todos os maçons eram os palhaços. E toda a ritualística, tudo era palhaçada. Em 1833, o Clemente foi assassinado em pleno centro da cidade imperial brasileira, do Rio de Janeiro, por desavenças pouco esclarecidas. Isso aí já é uma coisa que foi colocada para a maçonaria. Há suposições que foi algum maçom, mas nada foi definido. Quando nós falamos de maçonologia e falamos de historiografia, nós temos que nos basear em livros, em pesquisas sérias. Eu dou muita atenção às pesquisas universitárias com teses de mestrados e doutorados que falam e que o tema é a maçonaria, porque são pesquisas que têm a colaboração de um doutor, de um pesquisador, e isso nos traz mais segurança, porque muitas vezes nós temos aí dificuldade de acesso ou de achar os documentos. Mas nós trabalhamos também com livros, e nós temos aqui em mãos alguns livros que nós gostaríamos de apresentar. O Poder da Maçonaria. Esse livro foi escrito por dois autores, dois estudiosos que não são maçons, Marco Morel e François Jean de Oliveira Souza. O Marco Morel é doutor em filosofia na França, ele é de São Paulo, e a François Jean de Oliveira Souza é mineira, de Belo Horizonte. Um livro muito interessante que eu recomendo que vocês estudem a maçonaria por ele. Temos também o livro de Pequena História da Maçonaria no Brasil, de 1720 e de 1882. Um livro escrito por João Ferreira Durão, um livro muito bom, um livro muito interessante em ter na nossa biblioteca para nossas consultas. E, recentemente, eu adquiri o livro do Almir Santana Cruz, irmão lá do Rio de Janeiro, né? A Maçonaria na Independência do Brasil, a história que a história não conta. Almir Santana, ele tem vários livros publicados sobre maçonaria, é muito interessante os livros deles, eu estou os lendo, e ele pode ser contactado pelo telefone 21 99568 1350. São livros muito bons, muito bem escritos, com importantes informações. E temos agora o lançamento de um livro muito esperado pela comunidade maçônica, pelos estudiosos da maçonaria, que é a Maçonaria Ocultada, autor Kenio Ismael. Esse livro será lançado agora nesse mês para aquisição, e vocês podem entrar lá no blog do Kenio, www.noesquadro.com.br, e fazer a aquisição do livro. É importante que nós façamos um estudo da nossa maçonaria. Nós não podemos ficar repetindo como papagaio muitas coisas que são mentiras, que são inverdades. Então eu sugiro que adquiram os livros, leiam e reflitam, e busquem sempre a informação mais correta possível. Muito obrigado pela sua atenção, inscreva-se no nosso canal, divulgue nosso canal da Revista Triponto, acompanhe lá no Instagram, Revista Triponto. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima sexta preleção.